A espera por um transplante de órgão aflige quase 3 mil baianos, segundo o levantamento feito pelo Sistema Estadual de Transplantes da Secretaria da Saúde do Estado, isso com base nos 2 primeiros meses do ano. Atualmente, a Bahia realiza 4 tipos de procedimentos, que são transplantes de córnea, rim, fígado e medula. A expectativa é que, em breve, sejam retomados os transplantes de coração, procedimento que já foi realizado no estado, mas foi interrompido no ano passado. Outra preocupação é que a Bahia registrou nos últimos meses uma elevação nos índices de negativa familiar em relação à doação de órgãos de um parente que veio a óbito. E em busca da redução deste dado, a Coordenação Estadual de Transplantes intensifica ações educativas junto aos profissionais da saúde e também à comunidade em geral. A gente vai falar mais sobre o assunto conversando agora com o coordenador do Sistema de Transplantes da Bahia, Heraldo Moura, nosso convidado também no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo aqui, Heraldo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom, muito obrigado pelo acolhimento, cumprimentar o estúdio e dizer que esse é um assunto extremamente importante, que ele é um assunto que perpassa a ação da saúde, a ação médica. Ele tem que ter o envolvimento da sociedade. Você só tem transplante se a sociedade entender o processo de doação e autorizar. E quando a sociedade doa, a sociedade é beneficiada. Então, é a atividade da saúde, a atividade médica, que ela depende da sociedade. Se a sociedade tem esse entendimento e doa, a própria sociedade é beneficiada. E uma dificuldade histórica essa, não? De conseguir órgãos, tecidos para transplantes. Eu me lembro que teve uma época em que a gente se declarava, não é, em vida doador de órgãos. Hoje é preciso que a família autorize a doação do órgão, mesmo que a pessoa que veio a óbito tenha se declarado doadora, não é, em vida. Como é que vocês estão conseguindo fazer com que consigam, não é, mais órgãos, mais tecidos, mais mobilização por parte da própria comunidade, dos profissionais envolvidos nessa empreitada, né? Jefferson, é um processo de conhecimento da sociedade. Toda a sociedade que entende o processo, entende que é extremamente transparente, seguro, que tem como único objetivo atender as pessoas que estão na fila, e o transplante modificou a história de muitas doenças que o indivíduo estava fadado a falecer, ou então ter uma qualidade de vida extremamente precária. Por exemplo, o paciente que faz diálise é um paciente que não só ele, mas a família adoece junto, porque 3 vezes por semana vai fazer diálise, ou então tem que fazer uma outra modalidade, que é diálise peritoneal, que toda noite tem que colocar 4, 5 litros de líquido no abdômen. Então, não só ele, a família adoece. Já os transplantes, que são como coração, fígado, se você não transplantar, a probabilidade de morrer precoce no primeiro ano é de 30%, 40%. Então, o transplante modificou. E com relação à autorização, se entendeu, isso foi em 98, se entendeu que se colocasse na carteira como doador, já estaria autorizado. Isso teve uma repercussão da sociedade que não entendeu o processo, e esse decreto foi revogado, e a partir daí a doação no Brasil ssó com autorização familiar. Não foi um retrocesso isso, não? Não, eu entendo que não. Eu acho que o trabalho é mais de educação mesmo, de informação para a sociedade. A sociedade não doa porque ela desconhece o processo, porque não se fala de morte, né? A gente sempre pensa que a morte é sempre do outro e nunca a nossa. Então a gente nunca conversa com a família o desejo nosso de ser doador. E a família às vezes fica num dilema, né? Como que ele queria ser, que ele queria ser doador, não queria, e isso leva a parte da sociedade que não conhece o processo a negar a autorização da doação da família. Agora, hoje a gente está divulgando aqui um alerta da Fundação Hemoba, porque a gente precisaria ter uns 35 mil doadores regulares, né, que periodicamente fizessem doações, para não precisar fazer esse tipo de campanha. E eu estou fazendo esse comparativo porque tem também muito preconceito, algum nível de ignorância em relação à doação de sangue. As pessoas têm medo, muita gente tem medo.
E em relação à doação de órgãos, você acha que falta o quê? Como é que a gente pode atingir esse nível de conhecimento da sociedade a respeito das doações de órgãos e tal, como você estava explicando, para que a gente saia dessa situação de sempre estar no déficit, né? Sempre muita gente na fila esperando, para quem está na fila esperando transplante de rim, estava falando com o Levi há pouco, de um amigo muito saudoso, que era o Edgar Oliveira, 2, 3 sessões de hemodiálise, colegas nossos também que a gente já viu nesse sofrimento. Quem está na fila, a gente sabe a dor que é, como você falou, não somente o paciente, a família, né? O que é que falta, o que é que precisa e de que maneira nós, por exemplo, da imprensa, podemos ajudar nisso? Bom, isso é bem importante. A doação de sangue é um ato que é de solidariedade. Você doa não só o sangue, mas cadastrar para doação de medula óssea também. Então, quando a gente tem uma sociedade que ela doa pouco sangue, você entende que essa sociedade não entende a importância. Porque qualquer um de nós aqui, ela tem uma chance grande de ter um acidente, de qualquer coisa, precisar de sangue. E não raro a gente suspende procedimentos cirúrgicos ou expõe pacientes que poderiam sobreviver por falta de doador de sangue. E, paralelo a essa ação, você tem também a conscientização da sociedade. E passa por um ponto importante, dos profissionais da saúde. Quando o profissional da saúde ele entende o processo, ele consegue conversar com a família e explicar os dados, a gente consegue ter uma maior aceitação. Então, um ponto importante que a gente tem trabalhado muito é com relação ao entendimento dos profissionais da saúde. Paralelo a esse processo, as escolas também, escolas de ensino fundamental e médio, são projetos que a gente está levando para que a sociedade comece a entender o processo de doação de sangue, cadastro para doador de medula óssea e doação de órgãos também. E quando você destaca a importância dos profissionais de saúde nesse processo, é porque eles precisam se empenhar mais? Ainda há uma certa, digamos, apatia, não sei se a expressão seria essa, mas de profissionais de saúde no sentido de abordar a família, de perceber que um paciente pode vir a óbito e por isso já começa a preparar a família. Tem essa falta de iniciativa entre os próprios profissionais de saúde também, Tá, isso é um fato. Na realidade, assim, as faculdades não nos ensinam transplante. Um exemplo que eu vou passar os pacientes que necessitam de transplante, nem sempre eles são referenciados para a fila de transplante. Esse é um trabalho que a gente está fazendo com a Sociedade de Terapia Intensiva da Bahia, no sentido de capacitar médicos intensivistas, médicos de emergência, para identificar não só aquele paciente que pode ser doador, aquele indivíduo que entrou em morte encefálica, e a gente dá a opção para a família. Esse é outro dado importante. A gente não vai lá pedir para a família doar, a gente dá a opção para a família. Ó, seu parente faleceu, tem um caminho que é os trâmites normais do pós-morte, e tem outra possibilidade que é de ajudar outras pessoas. E a família define. E a gente deve continuar acolhendo a família da mesma maneira. Na verdade, não tem nenhuma barganha. A barganha é o conhecimento, dá a opção para a família, dá um outro destino para aquele sofrimento que ela está tendo, de poder ajudar outras pessoas. E o profissional da saúde ele é extremamente importante, não só na identificação daqueles indivíduos que entraram, por exemplo, em morte encefálica, que é um tema que a gente pode conversar um pouco mais, mas também identificar aqueles indivíduos que têm doenças que podem ser tratadas com transplante. Não raro a gente tem na mesma unidade de terapia intensiva um indivíduo que entrou em morte encefálica e outro do lado que pode se beneficiar com o transplante. Não que aquele órgão doado vá para ele, porque você tem todos os critérios de fila de transplante. Que, ressaltando, o Brasil tem um dos sistemas mais seguros do mundo, não só no diagnóstico de morte encefálica, mas na distribuição dos órgãos doados pela sociedade. Como é que funciona essa fila? Na medida em que surgiu um órgão, por ordem de chegada? Como é que é? Então, cada órgão e cada tecido tem os seus critérios específicos. Primeiro, você precisa estar cadastrado. O indivíduo que tem uma doença que pode ser tratada com transplante, ele tem que passar por uma equipe especializada. Essa equipe avalia todos os critérios, faz todos os exames e esse paciente pode se beneficiar com transplante.
Daí ele entra na lista de transplante daquele órgão. Exemplo, fígado. Esse paciente entrou na lista de fígado. Então, no momento que ele entra na fila, ele faz parte da fila do estado e, com os demais estados, compõe a lista única nacional. E um dado lamentável é que hoje a gente tem mais de 50 mil brasileiros que estão aguardando por um transplante. E no momento que tem uma doação, por exemplo, o critério de fígado é critério de gravidade. Aquele indivíduo que está mais grave, ele transplanta primeiro. Até 2006 era fila de cinema. Escreveu, a maioria dos pacientes que precisavam de transplante de fígado faleciam antes. Sim. Então, mudou-se o critério e hoje o transplante de fígado é gravidade. O transplante de córnea é fila de cinema. Sim. O indivíduo se inscreveu, porque não tem risco para o indivíduo, além da limitação de morrer. O critério para transplante renal, o critério é compatibilidade genética como de medula. Então, para cada órgão e cada tecido, você tem os critérios que são bem estabelecidos e são seguidos de maneira uniforme em todo o país. Heraldo, dá uma ideia para a gente, assim, para quem está nos ouvindo, uma pessoa sadia, né, que vem a óbito, o que dela pode ser transplantado para outras pessoas? Ou seja, para cada pessoa, quantas podem ser ajudadas? E você deu um número nacional de 50 mil pessoas esperando na fila. Tem um número daqui da Bahia? Ou qual é a demanda principal? O que é fígado, é rim, é pulmão, é coração, córnea, o que é? Aqui são 3 mil baianos, aproximadamente. A nossa fila maior no país, no mundo, é a fila de transplante renal. Doença renal é uma doença muito prevalente e parte dos indivíduos que têm disfunção renal evolui para falência renal e necessita de terapia renal substitutiva. Então, hoje é a diálise, né? A diálise. Hoje a gente tem a maior fila, a fila renal, seguido da fila de córnea, como aqui na Bahia também. Associado com essas filas, aí a gente segue depois fígado, coração, pulmão. Então, pulmão também, é? Pulmão. Então, na verdade, os transplantes hoje que são considerados efetivos, com resultados bastante satisfatórios, é transplante de pele, transplante de osso, transplante de córnea, fígado, rim, pâncreas, intestino, medula óssea. Então, você tem um leque... Caramba, né? Muita... Você tem um leque de doenças que podem ser tratadas com transplante. E a maioria desses transplantes depende do doador. E por que na Bahia só se faz transplante de córnea, rim, fígado e medula? Tinha de coração também. Isso, a gente tem 2 serviços de coração. A gente está reativando agora um serviço... a gente tem o Hospital Ana Nery, que está credenciado, a gente está em negociação para reativar o programa, e o Hospital Dom Pedro, em Feira de Santana, que já começou a fazer a parte ambulatorial e começou a listar pacientes. A gente espera que até o meio do ano a gente consiga voltar ao transplante de coração. A gente já fez transplante de pulmão também aqui no Ana Nery, e a gente está em negociação para credenciar novos serviços para transplante, para exatamente acontecer de que o baiano hoje não precisa sair. Quando a gente não faz o transplante aqui e o paciente é identificado com necessidade do transplante, o Estado encaminha para outra unidade da federação, sem custo para o paciente, através do tratamento fora do domicílio. Então, os pacientes hoje que necessitam de transplante cardíaco no Estado, a gente, infelizmente, ainda está mandando para os outros estados para transplantar. O paciente não fica desassistido, mas causa um transtorno, tanto para o paciente quanto para a família. Heraldo, claro que na entrevista a gente não tem como abordar todos os aspectos de um assunto tão complexo, né? Por exemplo, a gente não falou muito sobre um detalhe que certamente gera muita dúvida, alguma insegurança, que é a confirmação da morte cerebral, né? Para quem está com uma pessoa querida entre a vida e a morte, a gente sempre fica naquela esperança, né? E na comoção tem gente que custa acreditar que o seu parente partiu, né? Tem algum canal já disponível na estrutura da Secretaria da Saúde para quem está acompanhando aqui a nossa entrevista, quer conhecer mais do assunto, quer se informar melhor, como é que faz? Bom, esse é um dado importante, que e antes nós tínhamos muito mais a sociedade insegura com relação ao diagnóstico. Hoje é muito mais tranquilo, a família já entende, porque é um processo que o diagnóstico de morte encefálica não é feito para doação de órgãos.
Ele é feito para dar o diagnóstico daquela situação daquele indivíduo. A doação é uma consequência, mas não é, o fator que vai levar a fazer o diagnóstico. Qualquer indivíduo que tenha um dano cerebral extenso e pare o funcionamento do cérebro, ele necessita fazer os testes para ver se está vivo ou não. E esses testes são feitos com bastante critérios. Aqui no Brasil são 2 avaliações por 2 médicos diferentes, mais o exame complementar. É um dos países que tem os critérios mais rigorosos do mundo. E exatamente para dar a segurança desse diagnóstico para aquele indivíduo que a gente está avaliando e para a família também. No momento que tem um diagnóstico, aquele indivíduo faleceu de morte, que a gente chama morte encefálica ou morte cerebral, e a partir daí tem 2 caminhos: ou a família faz opção por doar, ou então segue os trâmites normais. E é legal a gente tocar nesse assunto porque, como você bem destacou no início, né, quanto mais as pessoas se conscientizarem da importância de um transplante de órgão, mais teremos famílias autorizando, não é, a retirada de órgãos de entes queridos que tiveram morte cerebral, mas podem, sim, se solidarizar, não é, ajudar muita gente que precisa desses órgãos para estender um pouco mais a própria vida. Heraldo, olha, muito obrigado, parabéns por estar à frente dessa empreitada e que você seja bem sucedido nesse desafio grande. E muito obrigado por conversar conosco, por ter dado sua atenção aos nossos ouvintes. Heraldo Moura, que é coordenador do Sistema de Transplantes da Bahia, da CESAB. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Então. Bom, obrigado para vocês. Estou sempre disponível. A Secretaria está sempre disponível, a coordenação de transplantes, com o objetivo de esclarecer e propor uma melhor saúde para os nossos baianos. Muito obrigado. Certamente. Muito obrigado também. Agora 7 para as 9 na tarde.